18, vamos lá. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta sobre as funções da linguagem. Ah, gente, essa é bem legal. Quem assistiu a aula desde o início vai saber a sequência direitinho. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém a sequência correta sobre as funções da linguagem, importantes elementos da comunicação. 1. ênfase no emissor, primeira pessoa, e na expressão direta das emoções e atitudes. 2. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos. É a linguagem da comunicação. 3. Busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. 4. ênfase no canal, para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. 5. Visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. 6. Voltada para o processo da estruturação da mensagem e para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. E aí, vamos ver a pergunta. Tá, aí tem as funções, né? Mas não vamos lá na outra página, não. Vamos ficar nessa. Vamos ficar nessa para ver se vocês saberiam. Vamos lá. Volta para a página anterior. Não vai para lá. Vamos lá. Vamos lá. ênfase no emissor. Primeira pessoa do discurso. Emoções e atitudes. Seria que função, gente? Escreve aí. Qual é a função da linguagem? Muito bem. Então, anota aí que ela é emotiva. ênfase na primeira pessoa, expressão direta, emoções e atitudes. Número 2, evidencia o assunto. Olha aí, o assunto, a informação. O que é o assunto? A informação. Dados verdadeiros. Seria qual, gente? Objeto, fato, juízo, a linguagem da comunicação. Muito bem, seria referencial, então escreve aí no seu controle. 3. Busca mobilizar a atenção do receptor. Opa, é quem a gente quer atingir, né? É quem a gente quer influenciar, produzindo um apelo ou uma ordem. Então, é aquele que a gente quer influenciar. Muito bem, conativa. 4. ênfase no canal. Olha aí, a aula de hoje, o quadro da comunicação não pode ficar de fora das funções da linguagem, tá? 4. Canal, para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Ó, conexão entre os falantes. Canal, fática, então destaca isso. É a conexão, é a interação entre o emissor e o receptor. É a conexão entre os falantes. 5. Visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. É o código, é a mensagem que fala da própria mensagem. Muito bem, metalinguístico. Voltada para o processo de estruturação da mensagem e para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Ó, voltado para a mensagem, destaca isso. Olha, estruturação da mensagem, destaca. Efeito estético, poética, muito bem. E aí ficaria qual, gente? A, B, C, D ou E? Vamos lá. Qual seria a... Muito bem, 5, 6, 2, 4, 3, 1. Cuidado que aqui no gabarito tá o a B do lado e a C embaixo, tá? Então é letra C. A gente fecha aí as funções. E agora eu tenho uma chargezinha pra gente fechar aí a nossa aula de funções da linguagem. Eu tive que imprimir grande porque eu não estava enxergando, então vamos lá. Leia a tirinha de Calvin e Haroldo para responder a questão. Olha, gente, lembra de quando eu nascia? Não conseguia nem me virar na cama sozinho. Meus olhos não sabiam focalizar. Eu não conseguia fazer nada. Isso ele falando com o pai. Imagine o trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel e imprimir-lhe movimentos conscientes e coordenados. Isso ele falando com o pai dele. Este desenho é o resultado de 6 anos
de obstinada labuta, uma vida inteira de esforços para chegar a um resultado. Aí o pai: ainda assim, não vou te pagar $500 por ele. Aí ele vai valorizar, é um investimento. E aí, ó, as funções da linguagem podem ser encontradas em vários tipos de textos, inclusive nas histórias em quadrinhos. Para tentar convencer o pai de comprar o seu desenho, Calvin empregou uma função da linguagem específica. E aí, olha, ele está fazendo um poder de persuasão com o pai, um poder de convencimento. Ele veio todo querendo convencer o pai de alguma coisa. Então, a gente está tratando de que função, hein, gente? Da persuasão, do convencimento, da função conativa da mensagem. Letra E. Muito bem. Muito bem. E aí, gente, foi legal a aula de funções da linguagem? Deu para vocês entenderem direitinho? Só não esqueçam do quadro da comunicação. Esse quadro da comunicação, fazendo um paralelo, né, com as funções, ele é essencial. E fora as palavrinhas, né, gente? Que são aquelas palavrinhas que você pega, às vezes um texto enorme, e aí você pega aquelas palavrinhas que são específicas para matar aí a questão, né? Eu sei que eu só tenho menos de meia hora para trabalhar, né, pra gente fechar a aula, mas eu trouxe pra vocês, depois o Bruno vai mandar pra vocês direitinho o gabarito e o gabarito comentado, tá? Que aí vocês podem voltar na questão e anotar algumas coisas, destacar algumas coisas. Mas olha, gente, funções da linguagem é uma matéria que não fica de fora do Enem, tá? De concurso nenhum. Tá bom? Obrigada aí pelos elogios, né? Fico muito feliz de ter conseguido passar um conteúdo que tá em todas as provas do Enem. E assim, eu sei que língua portuguesa às vezes fica um pouco chato porque tem textos para ler, mas eu procuro ser mais dinâmica o possível para não ficar assim lendo texto. Se eu fosse uma tartaruga para ler, ia ficar chato, já ia ter acabado a aula e a gente não ia nem conseguir ver outra coisa. Não sai não, que a gente vai falar. Obrigada, Polly. A Polly é demais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre intertextualidade, tá? Vocês receberam o material de intertextualidade e a gente vai ver o que der pra ver. A gente vai trabalhar rapidinho, tá? Daí em 25 minutos dá pra fazer bastante coisa, tá? Então vamos lá, vamos trocar de assunto. Vamos trabalhar intertextualidade. Olha, gente, quando a gente trabalha em redação, por exemplo, a gente fala muito de intertextualidade, né? Porque a gente coloca nossos textos em cima de outros textos já existentes. A gente pode fazer isso porque quando a gente coloca o nosso texto em cima de textos existentes, a gente está fazendo uma intertextualidade explícita. Porque quando você lê o texto, você faz uma associação imediata a um texto da nossa literatura principalmente. É uma intertextualidade explícita, né? Que é aquela que você coloca algum elemento de um texto já pré-existente. Agora, é claro que lá nas redações, no concurso, quando você vai colocar, cuidado, tá, gente? Porque você pode trazer um elemento de algum outro texto, e aí você pode fazer em forma de citação, né? Que é um tipo de intertextualidade. Você pode fazer em forma de epígrafe, que é outra forma de intertextualidade, né? Aquela que vem no início do parágrafo, e aí ela só serve no início do parágrafo, ou por citações diretas ou indiretas. Então a intertextualidade, ela tá muito na moda, tá? É sinal que você vai ler outro texto. É uma leitura daquele texto e produzir o seu. Então vamos lá. Projetinho social, show de bola esse, né, gente? Vamos combinar. Vamos lá.
Vamos ver o que dá pra gente fazer aí. Intertextualidade é o nome dado à relação que estabelece entre dois textos. Quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Então destaca isso. É a influência de um texto que já existe no seu próprio texto, no que você vai criar. Só que tem características específicas. A gente pode fazer a partir de uma paráfrase, a partir de uma paródia, a partir de uma citação. Então a gente tem várias formas de fazer um intertexto. É sinal que a gente pegou, já caiu muito em prova aquele da pedra no meio do caminho. Eu até trouxe ele aqui para vocês, né? E aí é uma brincadeira, uma chargezinha, e automaticamente Por isso eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês têm que conhecer os textos da literatura. Porque pra fazer prova de intertextualidade, quando vem no meio do caminho uma pedra no meio do caminho, você associa obviamente ao texto. E aí é uma brincadeira, uma charge, e você já sabe que é uma intertextualidade. Então eu trouxe aqui alguns textos, mesmo que não dê tempo de ver tudo, mas que vocês possam abrir esse material e ver os textos que eles trazem para esse tipo de matéria, tá? Então vamos lá. Diversos autores utilizam textos já existentes e reconhecidos, chamados de texto-fonte, para servir de base às suas novas criações. Contribuem, assim, para enriquecimento da exploração de um determinado tema, da exaltação de uma personalidade, da comemoração de um acontecimento, da valorização da cultura de um povo. A intertextualidade pode ocorrer de várias formas, nos diversos gêneros, tanto na prosa, na poesia, numa letra de música. E é muito engraçado, né, gente? Agora virou moda as pessoas fazerem paródia, que é um tipo de intertextualidade, das letras de música. Você pega esses funks aí e o pessoal cria uma outra coisa em cima das letras dos funks. Isso é uma intertextualidade através da paródia, que é com ironia, com brincadeira, e a gente vai ver os tipos daqui a pouco, tá? Então a gente tem nas letras de música, a gente tem na poesia, na prosa, na publicidade, na imagem, na pintura. Embora possa ocorrer de forma acidental, sendo uma mera coincidência, a intertextualidade é maioritariamente planejada, apresentando vestígios mais ou menos diretos do texto original que permitem aos leitores reconhecer a influência exercida pelo texto-fonte, que é o que vocês precisam. Vocês precisam entender, conhecer o texto, para depois vocês fazerem aí a intertextualidade. Eu quis trazer duas questões que são muito importantes, essas duas matérias, elas caem muito no vestibular. Então vamos lá. Nos anos 90, Pedro Luiz e Fernando Abreu lançaram a canção Tudo Vale a Pena, cujo refrão diz o seguinte: tudo vale a pena, sua alma não é pequena. O mote, na verdade, faz referência ao famoso poema Mar Português, de Fernando Pessoa. Então anota isso, destaca isso para você ir lá quando acabar a aula, ou depois do final de semana, quando você estiver estudando literatura português, você ir lá no texto de Fernando Pessoa, que ele fala. E aí a Fernanda Abreu, na letra da música dela, o que ela fez? Ela pegou um pedaço, alguma coisa que faz referência ao poema de Fernando Pessoa e colocou na letra da música dela. Isso é uma intertextualidade. Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Isso aí, ó, como podemos ver, temos dois textos que, apesar de distantes no tempo e no espaço, dialogam entre si. Então, o que é uma intertextualidade? Textos dialogando entre si. Você viu um pedacinho do texto de Fernando Pessoa, lá de muito antigamente? E o que está acontecendo? A Fernanda Abreu fez uma letra de música, fazendo uma leitura do texto dele, né? Do texto de Fernando Pessoa. Então, isso é o diálogo entre os textos. Isso é uma intertextualidade, tá? Agora vamos lá. É importante considerar que a intertextualidade pode ocorrer entre textos da mesma natureza ou de naturezas diferentes. Então você pode pegar um texto que não tem nada a ver, mas para ele conter ali naquele tema atual. Isso acontece muito em redação. Quando você pega um texto lá de trás
e traz para a atualidade na sua redação. Então as citações nas redações, elas são muito interessantes porque você traz algo que é lá de um filósofo lá de baixo, lá de trás, e aí atualiza colocando nos dias de hoje, na atualidade, certo? Então a intertextualidade é o diálogo entre esses textos. Isso é muito importante a saber. Tá? Então vamos lá nos tipos agora. Olha aqui o que eu trouxe, vida de passarinho. Isso aqui caiu muito, gente, já caiu muito em prova. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. E aí, vida de passarinho, automaticamente você lembrou, né, do texto de No Meio do Caminho Havia uma Pedra, né, de Carlos Drummond de Andrade. E aí na outra página eu digo assim, ó, veja, por exemplo, que o Cartoon de Caulos tem como texto-fonte o poema Do Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade, de 1930. Então essa é a leitura que a gente faz, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Então é um texto que está sempre nas provas de intertextualidade. Então seria bom que vocês fossem procurar o teor todo, né? Esse texto de Drummond, ele faz uma leitura, as pessoas fazem uma intertextualidade em cima dele, fazem conotações, metáforas em cima dele, então escreve um outro texto, e essa leitura aí é a intertextualidade. Bem legal, né, gente? Exemplos de intertextualidade. Dos diversos exemplos de intertextualidades existentes na literatura brasileira, um dos mais conhecidos é o poema Canto do Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, cujo texto-fonte é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então isso aqui, ó, o texto Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, eu já falei para vocês que Gonçalves Dias é um autor romântico, da primeira geração romântica, né? Ele fala da exuberância da natureza, ele fala da pátria, ele fala do índio, ele é um autor da primeira geração romântica. E aí o que aconteceu? Oswald de Andrade fez o Canto do Regresso à Pátria fazendo uma referência à Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E aí eu trouxe para vocês aqui. Olha, gente, Canção do Exílio de Gonçalves Dias é o texto original. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho uma noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho uma noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute dos primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste os palmares onde canto, as palmeiras onde canto o sabiá. E aí, o pessoal do terceiro ano vai lembrar que quarta-feira eu coloquei uma questãozinha do Enem que tinha os pedacinhos da Canção do Exílio, e aí vocês tinham que conhecer para poder matar a questão, né? O pessoal do terceiro ano, nós fizemos uma questão de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Aí ele fez uma intertextualidade em cima de Gonçalves Dias, de Canção do Exílio. Oswald de Andrade falou: canto regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Olha o pedacinho da Canção do Exílio. A gente pode trazer um pedacinho. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. E aí, ó, antes de falarmos sobre os tipos de intertexto, é importante que façamos uma breve análise sobre o conceito de intertextualidade. Podemos dizer basicamente que a intertextualidade nada mais é do que a influência de um texto sobre o outro. Todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto, pois é normal que durante o processo de escrita aconteçam relações dialógicas entre o que estamos escrevendo e os outros textos previamente lidos por nós. E aí, ó, gente,
Nós podemos ter intertextualidade explícita ou implícita. Tomara que dê tempo da gente falar um pouquinho sobre os tipos, tá? Mas vocês vão ter esse material para vocês consultarem em casa. A intertextualidade pode acontecer de maneira proposital ou não, mas é certo que cada texto faz parte de uma corrente de produções verbais e, conscientemente ou não, retomamos ou contestamos o que chamamos de texto-fonte, fundamentais na memória coletiva de uma sociedade. Por isso, passamos a análise dos textos da intertextualidade. Ela pode ser de uma maneira explícita ou implícita. A intertextualidade explícita ficam claras as fontes nas quais o texto baseou-se e acontece obrigatoriamente de maneira intencional. Pode ser encontrada nos textos do tipo resumo, resenha, citações, traduções. Podemos dizer que nos fornece diversos elementos que nos remetem a um texto-fonte. A intertextualidade explícita exige de nós mais compreensão do que dedução. Por isso, gente, nos vestibulares caem as intertextualidades explícitas. Por quê? Porque você tem que ter um conhecimento prévio dos textos para você fazer essa associação de um outro texto, de uma outra leitura feita baseado num texto que foi dado, que já exista na literatura. Tá? Então é muito importante que vocês conheçam os textos. E aí a gente tem outro texto de Drummond que é cai muito na intertextualidade, que é Poema de Sete Faces. Então é importante que vocês anotem, esse é um texto que está sempre na intertextualidade, né? E aí tá mostrando aqui, de Carlos Drummond de Andrade, eu vou falar só um trechinho pra gente poder avançar, tá? Quando nascia um anjo torto, desses que vivem à sombra, disse: vai, Carlos, se guache na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Lembra de Carlos Drummond de Andrade na literatura? A gente fala muito de guache, né? E aí ele fez um poema das Sete Faces, falando. E aí a gente tem aqui um outro texto da música de Chico Buarque, né? Que ele fala até o fim. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. E aí é uma letra de música de Chico Buarque de Holanda, que ele fez uma referência ao poema de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade. Então essas referências acontecem muito na criação de músicas, na criação de novos textos, tá? E aí aqui tá falando que é possível observar a leitura dos textos de Drummond, que serviu para a música de Chico Buarque, tá? E a intertextualidade implícita demanda de nós um pouco mais de atenção e análise. Como o próprio nome diz, esse tipo de intertexto não se encontra na superfície textual, visto que não fornece para o leitor elementos que possam ser imediatamente relacionados com outro tipo de texto-fonte. E aí, gente, esse é mais perigoso, porque você lê e você fala assim: meu Deus, cadê a intertextualidade? Qual foi o pedacinho que ele usou do texto-fonte? Então isso acontece e aí você não percebe a intertextualidade, tá? A intertextualidade implícita é muito comum em textos parodísticos, irônicos, em apropriações, tá? E aí eu tenho aqui, ó, A Hora do Mergulho. Fecha a porta, esqueça o barulho, fecha os olhos, tome o ar. E aí tem o texto aqui da música do Engenheiros do Havaí. Na letra da canção há uma referência do famoso provérbio latim "se us pacem para bellum", cuja tradução é "se queres paz, te prepara para a guerra", exemplificando assim aquilo que chamamos de intertextualidade implícita, pois não foi feita citada no texto-fonte. Então essas são as mais perigosas, que você tem que associar e ele não faz, você que tem que deduzir. Então é uma dedução, tá?